que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Para você que está no Fox Sports, Nacional e Vasco da Gama, a partir de agora é o grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Estádio Parque Central em Montevidéu, na capital uruguaia. O time do Nacional, já eliminado da Copa Santander Libertadores, recebendo o líder desse grupo 5, o Vasco, que quer confirmar essa liderança, esse primeiro lugar no grupo, para levar vantagens para as fases seguintes da Copa Santander Libertadores, pelo menos nas oitavas de final. Em campo, o Nacional, clube que tem 12 jogos na temporada, 6 vitórias, um empate e 5 derrotas, é quinto colocado no campeonato uruguaio da atual temporada. Encerrando hoje a sua participação na Copa Santander Libertadores de 2012. Um tricampeão de Libertadores, o Nacional, campeão em 71, em 80 e em 88. O torcedor do Nacional faz a sua festa de despedida do time da Copa Santander Libertadores. Já já o Vasco para você no Fox Sports. O Vasco tenta garantir o primeiro lugar desse grupo e dar o troco no Nacional, que o venceu jogando em São Januário. Você acha que está facilitado hoje o trabalho do Vasco, Louco Abreu, em função desse time alternativo colocado pelo técnico do Nacional? Olha, tem duas leituras. A principal, que hoje o Nacional apresenta um time com muitos câmbios, não tem um time reserva. Então, você tem que analisar que a partir de agora o Nacional só vai ter uma competição só. E os jogadores que hoje estão em campo têm que demonstrar para o treinador que tem qualidade como para poder jogar no time titular. Além disso, tem a honra de utilizar essa camisa com muita história e poder despedir a competição com esses 3 pontos que, obviamente, o prestígio sempre está em jogo. Mas o entrosamento não é o melhor. Acho que o Vasco, nesse sentido, pode tirar vantagem, pode jogar melhor, pode ter melhor posição de bola, mas você sabe bem que a raça do uruguaio nunca se perde. E acho que pode ser um jogo muito bonito para quem vai assistir na tela. Daqui a pouquinho para você no Fox Sports. Nacional e Vasco. Vitorino Sherman e os destaques dos dois times. O Vasco já no gramado. Tudo bem, Vitorino? Tudo bem, Marco. Agora sim, estou aqui ao lado do técnico Cristóvão Borges. Ô, Cristóvão, como é que o Vasco pode tirar proveito de um suposto desentrosamento do Nacional, já que a equipe não vem com a equipe titular? A gente sentindo se isso acontecer de dificuldade, porque esses jogos são jogos muito disputados, muito aguerridos, né? Então existe a superação em relação a isso, mas se isso acontecer e eles tiverem dificuldade, a gente vai procurar apertar a marcação para colocar mais dificuldades ainda. Marco. Obrigado, Vitorino Sherman. A gente vai para as escalações das duas equipes, Nacional e Vasco, para você no Fox Sports. O Marcelo Galhardo coloca em campo o goleiro 25, Bava. A gente tem o Terreira ali, mas está errado. O 13 Álvares, 7 Garcia, 14 Placente, 16 Zapeiro. É a defesa do Nacional. Meio campo tem o Calzada, 17, 5 para Romero, 23 Pires e 24 Aguirre. Na frente, 22 para Bogossian e 15 para Bueno. É o time do Nacional que começa o jogo. O Vasco escalado pelo Cristóvão Borges com Fernando Praz. O goleiro, 23 para Wagner, 14 Renato Silva, 4 para Rodolfo, 2 Thiago Feltre. A defesa. Meio campo do Vasco tem o Felipe Bastos com a 21, Rômulo com a 15, Eduardo Costa com a 5 e Diego Souza joga com a 10. Na frente, 7 para Éder Luiz, 9 para Alexandro. É o time do Vasco no 4-4-2, o time do Cristóvão Borges. A gente mostrou agora há pouco o árbitro do jogo, o Pablo Lunati, da Argentina, que será auxiliado pelos também argentinos Gustavo Esquivel e Juan Pablo Belatti no jogo de hoje. O confronto em Montevidéu, no estádio Parque Central, entre Nacional e Vasco nesse grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Confronto de brasileiros e uruguaios que sempre chama atenção. Aliás, foi a última disputa de título da Libertadores entre Brasil e Uruguai, entre Uruguai e Brasil. Os dois times perfilados.
Um jogo que promete no Fox Sports. O Vasco quer a vitória. O Nacional quer se despedir de forma honrosa da competição, vencendo em casa. E o banco de reservas do Nacional com Burian, Nunes, Sanches, Damonte, Scott e Recoba. Apenas 6 jogadores no banco de reservas do Marcelo Galhardo. O Vasco da Gama tem à disposição, além do goleiro Alessandro, Max, o Douglas, o Alain, Abelairas, William Barbio e Chaparro. Aí o banco de reservas, o técnico Cristóvão Borges. Grupo 5 da Copa Santander Libertadores, só relembrando para você, tem o Vasco com 10 pontos, o Libertad nos critérios tem os mesmos 10, mas perde para o Vasco. O Nacional tem 6 pontos e o Alianza Lima tem 3. Aliás, o Alianza está recebendo o Libertad. Jogo que vai ser simultâneo com o do Vasco e a gente vai informar para você o que estiver acontecendo nesse jogo em Lima, no Peru. Aí o torcedor do Nacional. A gente vai acompanhar o que vai acontecer no jogo de Lima, entre Alianza Lima e Libertad. Valendo por esse grupo, definindo aí primeiro e segundo colocados no grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Vamos para o jogo. Nacional e Vasco. Aí o árbitro Pablo Lunati da Argentina. Mexe na bola o Vasco. Começa o jogo. Começam as emoções de Nacional e Vasco para você no Fox Sports. Estádio Parque Central em Montevidéu. E de cara já temos a primeira falta do jogo. Falta para cima do Éder Luiz. Ficou sentindo o atacante do Vasco. E o Felipe Bastos, que fez os 2 gols da vitória no último jogo, já pegou ali a bola e falou assim: opa, é comigo mesmo, de longe, chute forte, é o responsável pelas cobranças do Vasco. Leva perigo, hein, Marco? Certamente, já marcou 4 gols na temporada o Felipe, 2 na Copa Santander Libertadores. O Pires foi o último a tocar ali no Éder. Esse é o goleiro Bava, que faz o seu primeiro jogo na Copa Santander Libertadores. O Burian foi para o banco de reservas hoje para o Bava adquirir um ritmo. O Bava tem 1,93 m. Felipe Bastos toma distância. 4 gols na temporada, 2 na Libertadores da América. Vamos fechar o primeiro minuto. Chance para o Vasco. Felipe arriscou, mas errou o alvo. E errou muito. Tomou uma vaia do tamanho do Parque Central. Marcou. Pois não, Vitorino. Lembrando que o Felipe ficou no Rio machucado, o Juninho foi poupado e essa noite o lateral direito Fagner teve muita febre, está resfriado, melhorou momentos antes da partida e foi para o jogo. Outra ausência também, né, Marcos Vargas? O Dedé, né? Jogador que se machucou na última partida também, pela Libertadores da América, um problema, uma lesão na perna esquerda e também está fora. Assim como o Felipe e Juninho, preservados pelo técnico Cristóvão Borges. Vitorino Sherman. Complementando a informação do Paulo, o Dedé, que já não jogou contra o Flamengo no último domingo, tem uma lesão na panturrilha, deve ficar fora de 3 a 4 semanas, dependendo da recuperação. Por isso a defesa do Vasco hoje é formada pelo Renato Silva e pelo Rodolfo. Aguirre vem bater o primeiro escanteio do jogo. Bocosian espera o passe. Passamos de 3 minutos, aumenta o volume do torcedor do Nacional no Parque Central. É Brasil em campo no Uruguai. O Vasco tenta o primeiro lugar do grupo, garantir esse primeiro lugar para as oitavas de final da Copa Santander Libertadores. O Gocian foi para o lance, apareceu também ali uma tentativa do Abeiro. Éder Luiz pega a sobra, o ataque do Vasco. Ele conseguiu fazer o passe por dentro, a chegada é boa. Diego, o goleiro pegou, voltou para o Alexandro, que dividiu com o goleiro Bava. Diego Souza conseguiu a finalização. O Bava pegou, mas soltou. E aí, o Alexandre chegou deslizando ali para dividir com o Placente. O Vasco tem escanteio. Bava fica preocupado. A bola vem para a área do Nacional. Jogada por cima, subiu bonito ali para fazer o toque de cabeça. O Rodolfo. Novamente com o Felipe. Na tentativa de passe, havia a marcação do Pires sobre ele. Aí o Abeiro tirou. Renato Silva consegue o corte, mas dá um presente para o Bueno. Já havia impedimento ali no ataque do Nacional. Na verdade, levou com o braço ali o Bueno, né? A gente viu o jovem Bueno, uma das esperanças do Nacional no campeonato do seu país. O Nacional é 5º colocado. Vamos ver aí a chegada do Vasco, chute de fora. O goleiro Bava só acompanhou, não foi feliz na finalização, o Éder Luiz. Vasco na temporada tem 21 jogos, 4 vitórias, 3 empates, ou melhor,
14 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Aí o gigante Bogossian, 1,97 m. Ele já vai para a área do Vasco. Vem para a reposição o Álvares. Nessa Libertadores, em 5 jogos, o Vasco tem 3 vitórias e um empate e só a derrota para o Nacional. Aí o Bogossian, Fernando Praz. O Bogossian tem o pé grandão também, né? Ele conseguiu esticar o pezão ali, desviou para o gol e o Fernando Praz, atento, fez a defesa. Aí o Renato vacilou, né? Foi tentar proteger com o corpo, ao invés de marcar o jogador mesmo, né? Fazer o corpo a corpo, fazer a pressão em cima dele, não. Com essa perna comprida, com o pezão, como você falou, quase surpreende o Fernando Praz. Diego Souza, marcação do Álvares sobre ele. Bom lance do Diego. Bom lance do Diego. Melhor ainda agora. Ele passou bonito pelo Romero. E aí o Álvares explodiu para cima do Diego. Diego Souza marcou 7 gols na temporada, 1 na Copa Santander Libertadores. Aí o chapéu para cima do Romero. Depois, na sequência, apareceu a recuperação precisa do Álvares. Vem para a reposição Mabeiro. Estamos no primeiro tempo no Parque Central do Uruguai, em Montevidéu. O Vasco encerra a sua participação nesse grupo 5 na Copa Santander Libertadores, tentando garantir o primeiro lugar. Aí o Mabeiro. Marcação do Felipe Bastos. Eduardo Costa faz o corte, complementa o Rômulo. Alexandro, marcação do Garcia sobre ele. Rômulo, bom lance do Rômulo, hein? Um bolão ali pro Diego Souza. Ele foi pra dividida, ganhou o lance. O passe saiu, a tentativa do Vasco com Thiago Feltri. Que eu falei, Nassim. O Vasco tem uma virtude, sai muito bem no contra-ataque. O que falei sobre a banda direita nacional tá sofrendo muito. Baba foi muito bem, a primeira participação dele foi muito legal. Acho que para um goleiro que está querendo pegar a titularidade, a primeira jogada é fundamental. Baba conseguiu desviar, hein? Perdeu o gol fácil, hein, louco? Na perna esquerda, bem colocado, sozinho, o gol inteiro para escolher o canto, foi bater cruzado, né? Quer dizer, a chance do Vasco abrir o placar era total, era clara para o Thiago Feltri. O juiz não percebeu o desvio do goleiro Bava e deu um tiro de meta ali para o time do Nacional naquele último lance. Esse sim Amarelo. joga em velocidade, esse sim tem a habilidade, tem a característica de lateral ofensivo, né? Tem que usar, explorar exatamente a característica do Thiago e não o Diego por aqui. Olha a velocidade como foi falta e como o cartão amarelo foi bem aplicado. É o primeiro amarelo do jogo, o primeiro do Álvares na competição, o 17º amarelo do Nacional ao longo da Libertadores da América. Você está revendo o lance por outro ângulo. Estamos no primeiro tempo, 26 minutos de partida em Montevidéu. Nacional 0, Vasco também 0. 0 a 0 também no outro jogo do grupo. Em Lima, Alianza Lima e Libertad. Resultados que vão deixando o Vasco como o primeiro colocado do grupo com 11 pontos. O Libertad também classificado tem os mesmos 11, perdendo para o Vasco nos critérios. Felipe Passos posicionado. Há um certo ângulo para bater no gol. Felipe tem 2 gols na competição. Renato Silva também na área. Felipe Bastos rolou pro meio. Chegada no Rodolfo. Ele girou batendo, mas errou o alvo. Chega a 6 finalizações do jogo. O Vasco do Cristóvão Borges. E tem o dedo do Cristóvão na jogada, né? A gente mostrou a imagem dele ali em detalhe. E o Rodolfo foi bem posicionado para o meio da área. E o Felipe rolou mansinha, exatamente para a perna boa do Rodolfo. Um chute forte que saiu torto, mas o Vasco trabalhou bem a jogada. De jeito nenhum, Ricardo. O Vasco tem muito mais equipe. O Nacional vem com uma equipe completamente desfigurada, com jovens, com atletas que são da base. Exatamente porque o time está mais preocupado com o Campeonato Uruguaio, está na 5ª colocação, está brigando por posições. E a ausência do Dedé não muda nada para o Vasco. O que o Vasco precisa mais é mais movimentação, é um pouco mais de dinâmica de jogo, abrir o seu jogo e parar de embolar no meio campo, né? Não tem 3 jogadores de marcação no meio campo do Vasco, para quê? Abeiro conseguiu o toque por dentro. O Bogossian chegou, a chance é do Aguirre. A bola foi na trave. O Nacional é trave. Depois o Bogossian desviou, mas estava impedido. Aguirre acertou a trave do Vasco. Mas é isso, né? Fica na marcação do meio campo, lento, pega uma jogada rápida, bola na alta, lá o Rodolfo falando sai, Fernando Praz não sai, fica todo mundo olhando, né? O Rodolfo e também o Renato, a defesa toda, o Thiago Feltri olhando e quase o Nacional para cá. Depois, quando o Bueno bateu, o Bogossian um pouquinho à frente do Rodolfo, desviou, mas já não valia esse ataque do Nacional. E o Bueno pegou mal na bola, que se ele pega de cheio ali, ele faz o primeiro gol. Quase 34 minutos. Estamos no primeiro tempo.
pequeno probleminha com a imagem que vem de Montevidéu, já prontamente restabelecido. Aí o Wagner vai arriscar de longe, Wagner. Ele arriscou e a bola passou muito perto. Ameaçou e chutou pro gol o Wagner, assustando o goleirão Bava. Olha de onde o Wagner arriscou o chute, hein? Ele ameaçou chutar, eu não levei fé, não. O Bava também não. Quando o Bava viu, a bola já estava muito próxima do gol do Nacional. Você revê o lance por outro ângulo. Assustou o goleiro, hein? Você viu aí na imagem que o Wagner levanta a cabeça, vê que o goleiro está adiantado, né? E arrisca realmente para fazer o gol. Agora, com essa derrota até agora da equipe do Libertad, o Vasco consolida a sua posição como o primeiro do grupo, né? Mantendo esse resultado até agora de empate. Veio buscar jogo ali o Bueno. Marcado pelo Thiago Feltri. Reposição para o Álvares. Últimos segundos de partida desse primeiro tempo. Aí a habilidade do Bueno. Boa abertura com o Abeiro. O ataque é do Nacional. Abeiro tenta o cruzamento dali mesmo. Esticou a perna. O Rômulo para fazer o corte. Insiste Abeiro. Ele consegue o domínio. Ganha o lance na sorte. Na recuperação, Wagner por trás dele. Vem buscar jogo o Éder Luiz. Ele ganha o lance na habilidade. Vamos ver se dá tempo. Não deu tempo. Fim de papo. O árbitro Pablo Natti não deixou o Vasco realizar o último ataque no primeiro tempo. Termina a primeira etapa no estádio Parque Central em Montevidéu, com um empate entre Nacional e Vasco. 0-0 o placar do primeiro tempo. Vamos ouvir alguns personagens do jogo com você, Vitorino Sherman. Deixa eu ver aqui o Diego Souza. O Diego, como é que você viu o Vasco nesse primeiro tempo? Bem, a equipe nacional é uma equipe que vai levar perigo sempre na bola aérea, tem um atacante muito alto. Mas nossa equipe, quando começou a jogar, deu bastante trabalho e recuamos um pouco, ficamos mais na marcação, demoramos um pouco a sair para o jogo. Então o segundo tempo é começar já da maneira que a gente começou jogando, que as oportunidades aparecem. Éder, como é que você viu o Vasco? Tá embolado um pouco no meio ali? Começamos bem. Acho que depois entrar um pouco no jogo deles. Mas acho que tá bem a procurar acertar um pouco, a gente tem condição de sair a vitória. Eu acho que, como ele falou, foi um jogo apático, mas eu acho também que a motivação é principal. E dá para ver que um time que já está classificado, um time que perdeu a classificação, isso dá para perceber dentro do campo, mas... É um relaxamento muscular isso na panturrilha? É um gancho que se fala, que normalmente você faz isso para relaxar o músculo quando você tem algum tipo de contusão. Ou pode ser um cansaço muscular, um princípio de um estiramento. Dá para ver que tem sinal que alguém com a chuteira rasgou a panturrilha dele, e aí obviamente aí faz um hematoma, faz que o músculo fique duro, e o fisioterapeuta está tratando de relaxar essa zona. Vamos pedir o auxílio do Vitorino Sherman. Vitorino, a gente pôde observar todo o processo na panturrilha do Diego Souza. Deixa eu conversar com ele aqui. O Diego está sentindo alguma coisa? O que é isso aí? Explica pra gente. Eu só sentindo pontadinha na panturrilha, mas nada demais, mais de excesso de jogo, de repente piso um pouco duro, mas tudo tranquilo. Ajuda a relaxar isso aí? Ajuda, para dar uma soltada para poder fazer um bom segundo tempo. O que é que o Vasco tem que fazer aqui para sair hoje com a vitória? Olha, continuar marcando forte da maneira que está marcando e caprichar um pouquinho mais ali na frente. A gente tem tentado, mas o campo a bola está correndo um pouco, então dosar um pouquinho mais esse último passo para a gente poder fazer o gol. Vasco sem alterações. Você viu ali que o torcedor do Vasco está tirando uma onda com o tradicional rival Flamengo. Infelizmente, para nós brasileiros, eliminado hoje na Copa Santander Libertadores, venceu o seu confronto, mas a vitória do Emelec no finzinho do jogo, de 3-2 sobre o Olímpia, acabou tirando o Flamengo, que venceu o Lanús por 3-0 nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores. O Flamengo estava classificado até os últimos instantes. Um jogo maluco no Paraguai, classificou a equipe do Emelec. Já mexeu na bola nacional, recomeça o jogo no estádio Parque Central, em Montevidéu. É o grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Esperamos um jogo melhor no segundo tempo. O Vasco vai confirmando o seu primeiro lugar nesse grupo 5 com 11 pontos. O Libertad fica com 10. Já que o Alianza Lima vai vencendo o Libertad em Lima por 1-0. Tenta chegar o ataque a equipe do Nacional.
Brigou pela posse de bola o Romero. Reposição para o Álvares. Estamos no primeiro minuto do segundo tempo. Tentou levar para o fundo o Romero. Com dificuldades para passar. Tomou a frente dele o Eduardo Costa. O Vasco sem alterações no segundo tempo. A falta foi do Álvares. Se será um jogo tranquilo que com a rivalidade que tem Uruguai e Brasil, ninguém pegou cartão amarelo. Hugo de Leon assiste o jogo no estádio Parque Central. Um dos ídolos uruguaios de todos os tempos aí, né? Pois não, Vitorino. Aqui ao lado do Fernando Campbell, o fisioterapeuta do Vasco. Tecnicamente, o que você estava fazendo ali no dia? Estava utilizando um gancho. O gancho ele facilita com que a gente trabalhe em cima de uma musculatura específica que a gente quer efetuar um trabalho de relaxamento. Marco. A gente pôde recuperar a imagem do gancho sendo utilizado na panturrilha do Diego Souza. Trabalho de relaxamento muscular no número 10 do Vasco, antes do reinício desse segundo tempo. Vem para o jogo aí o Aveiro. Paulo Lima, você acha que o Carlos Alberto, que será inscrito na próxima fase da Libertadores, pode acrescentar ao meio-campo do Vasco, já que o meio-campo é o grande problema? Pergunta do André Miller, de Petrópolis. Futebol ele tem, bola ele tem. Precisa melhorar a cabeça. Essa é a preocupação de todos no Vasco da Gama. Mas eu aposto muito no retorno do Carlos Alberto, um jogador que eu vi crescer no Fluminense, foi campeão do mundo pelo Porto, teve passagens importantes pela Europa, pelo futebol brasileiro, tem talento, tem qualidade, tem conclusão, tem um bom passe e, acima de tudo, é motivado. Um jogador que tem pegada, que não foge da dividida e que gosta do futebol, né? Gosta do futebol no sentido de que não se esconde do jogo, né? Encara os zagueiros, vai pra cima, tem bom drible. Eu gosto muito do futebol do Carlos Alberto. Eu acho que o Vasco demorou muito a reintegrar ele. Tentou chegar no fundo ali o Bueno. Bola muito longa, muito forte para ele. Vai para reposição o Fernando Braz. Você tá vendo aí o Aguirre que tentou o passe pro Bueno. Bueno já vai recompondo o meio-campo do Nacional, enquanto o Fernando Braz arruma para repor a bola em jogo. O Carlos Alberto é aquele tipo de jogador que entra e incendeia o jogo, né? Discute com o adversário, briga com o juiz. É um temperamental que faz bem ao futebol. Futebol nunca faltou ao Carlos Alberto. O problema dele sempre foi a cabeça, né? Mas sempre há tempo para mudar. Vem para o jogo aí o Álvares. E a cabeça justamente pelo fator temperamental, né? Um jogador temperamental. O Louco viveu isso recentemente no Botafogo com o Jobson, né? Exatamente isso. Um jogador que tem qualidade, como a gente já conversou aqui, e por esse comportamento dele fora do campo é que prejudica. Quase 5 minutos de jogo. Vem para o cruzamento ali o Aveiro. O Gocian tentou arrumar por dentro. Eduardo Costa veio na cobertura. A bola fica com o Vasco. É o grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos. Olha o Álvares. Arriscou de fora. Fernando Braz. Errou o lance ali o Eduardo Costa. Tá muito mal o Eduardo Costa no jogo, né? Desligado da partida, desconcentrado, desinteressado no jogo, Eduardo Costa, né? Tá na hora de mexer o Cristóvão. 10 minutos de jogo, o Vasco não mudou nada, como disse o Louco Abreu. O jogo continua igual. Lento, sonolento, apático, sem motivação, sem empenho. 11 do segundo tempo no Parque Central. Põe a bola no chão, Rômulo. Devolução do Eduardo Costa. Rômulo para Diego Souza. Para Alexandro, para o Diego Souza na cara do Bava. A chance do Vasco. Diego Souza voltou para ele. A rede. Gol! É Diego Souza. É Vasco da Gama no Parque Central em Montevidéu. Para alegria do torcedor vascaíno, 11 minutos de jogo no segundo tempo. Diego Souza ganhou o lance, 2 finalizações para vencer o Bava e colocar na rede, marcando o segundo gol dele na Copa Santander Libertadores. Lance bonito do Diego, devolução precisa do Alexandro. Diego ganhou na corrida do Placente, o Bava saiu, Diego bateu, Bava defendeu parcialmente, voltou para o Diego que colocou na rede. Você curte o lance de novo no Fox Sports, o gol do Vasco, o gol de Diego Souza. Nacional 0, Vasco 1. Saiu o gol, Paulo Lima. Saiu o gol numa jogada que a Defesa Nacional marcou em linha, ficou todos os 4 zagueiros ali observando, e o toque de bola do Vasco deu certo, né? Com o Alexandre ali no chão, esticou a perna, pontinha da chuteira e deixou o Diego Souza sozinho com a bola. Concluiu mal, né? O primeiro lance dele já tinha que fazer a jogada mais efetiva. E o Baba não segurou, depois a defesa parcial, como você falou, e aí o Diego estava ligado no jogo e fez 1-0. O Vasco é o melhor time, né? Merece ser vencedor da partida, até para dar uma motivada a mais nessa Taça Libertadores da América, como o Vasco aí
time candidato seríssimo a ser o time com a melhor campanha, pelo menos é isso que se apresenta. Estamos no segundo tempo no estádio Parque Central. O Vasco vai confirmando o seu primeiro lugar no grupo. E mais do que isso, nesse momento o Vasco é o primeiro na geral. É o primeiro time classificado na Copa Santander Libertadores na geral. Tem 13 pontos. Ultrapassa os adversários que estão na frente. Marcou. Mas o Vasco hoje finaliza sua participação nessa fase de grupos na Copa Santander Libertadores com 6 jogos. Tem jogo pela frente. Vasco garante nesse momento 13 pontos, como eu falei. Sexto jogo do Vasco, 13 pontos, à frente de Vélez com 12 e Fluminense com 12, ambos com 5 jogos. Nesse momento, se terminasse agora tudo nessa fase de grupos, o Vasco enfrentaria o Bolívar. Olha a chegada do Nacional, conseguiu tirar do goleiro Fernando Praz. Mas havia uma cobertura precisa do Vasco, um lance de perigo do Nacional. O auxiliar já tinha levantado lá a bandeira e o árbitro mandou seguir porque o Vasco levou vantagem na jogada. Fiquei olhando para o Juan Pablo Velati. Realmente ele levantou a bandeira. O Vasco vai completando 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição. Campanha superior neste momento a do Vélez e a do Fluminense, ambos com 12 pontos. A derrota é exatamente no dia 8 de fevereiro, como você já falou, Marco, na estreia da segunda fase da Libertadores aí, nessa fase de grupos. Dedé fez 1-0 contra pro Nacional, o Vicente Sanches fez 2-0 e o Alexandre, que está hoje aí, diminuiu para 2-1. Foi o único confronto entre os dois times na história da Copa Santander Libertadores, esse do dia 8 de fevereiro. Em São Januário, o Vasco vai devolvendo a derrota em casa. Esse é o goleiro Bava. Ele devolve no Garcia, hein? Alexandre vai dar um gás para cima dele. Mandou bem o Garcia. Tirou um olé do torcedor do Nacional. Categoria, né? Tranquilidade. Agora fez uso aí da habilidade o Garcia. Coisa que não havia aparecido até aqui, né? Sanches limpou o lance. Pires. Do Nacional. Recoba, esse sim mostrou habilidade, chamou para o pé esquerdo, olha o Recoba, ele tenta limpar para bater pro gol, aí o Recoba finaliza, Fernando Praz! Sanches pega a sobra, o ataque é do Nacional, insiste o Sanches, ele encara a marcação do Thiago Feltri, outro cruzamento, tá esperando o passe o Bueno, mandou bem ali o Renato, insiste Recoba. Mas ele já foi com a intenção de ir por cima mesmo, olha só. Olha aqui, ó. Olha o pé onde vai. O amarelinho tá de bom tamanho para ele. Mas ele vai na maldade mesmo. Ele vai para fazer a falta com a intenção de fazer a falta. Atingiu o Rômulo. Cartão amarelo para Damonte. São 3 amarelos para o Nacional ao longo da partida. O Nacional cometeu 11 faltas. Pois não, Vitorino. Lembrando que o primeiro amarelo são $100. A reincidência, a partir daí, passa a custar $200 cada cartão. Está custando caro aí ao time do Nacional a participação do Damonte na Copa Santander Libertadores. Alexandre sai de campo. E provocando a torcida, sem necessidade, né? Um jogo tranquilo, para que essa provocação? O Vasco está classificado. Vai levar o vermelho. Vai levar o vermelho. Advertido com o cartão amarelo por mostrar a camiseta e provocar a torcida. Árbitro, tá certíssimo. Pra quê? Sai de campo normalmente, vai pro vestiário, vai tomar banho, faz uma massagem, esquece, o Vasco tá classificado. Agora uma provocação desnecessária, gratuita dessa dentro do campo. Ele agora não quer sair do campo, tá enrolando. Por que isso? Um jogo de fatos inusitados. Você está revendo a provocação de Alexandre ao torcedor do Nacional. Tivemos no jogo de hoje 3 substituições ao mesmo tempo no time do Nacional e agora um cartão amarelo para um jogador substituído. Fato incomum. Que pode ocorrer, né? Mas incomum. Raramente se vê. Vamos ver essa chegada aí do William Barbio na sua primeira participação. Pois não, Vitorino. E o Alexandre continua no campo, à beira do gramado, provocando aqui a ira da torcida. Vai ser retirado agora pelo 4º árbitro. O juiz, quando tirou o amarelo, tirou o vermelho também. Parecia que ia dar o vermelho. Agora sim o Alexandre vai ser colocado para fora. Deu para perceber, Vitorino, que na hora que houve a confusão, o banco do Vasco ali, algum massagista, um médico, enfim, até o próprio Cristóvão querendo tirar ele se negando a sair. Ou seja, já levou o amarelo, quer levar o vermelho para prejudicar o Vasco no próximo jogo? Sem necessidade, né? Desnecessário, temperamental, num jogo que não tem a menor perspectiva do Vasco sair daí com a derrota.
Como eu falava antes, se terminasse hoje essa fase de grupos da Copa Santander Libertadores, uma projeção, o Vasco encararia o Bolívar da Bolívia. Aí olha que Santos, só agora ele vai sair, vai se retirar daquela posição ali ao lado do campo. E ele permanece, ó. Mas aí tá correto, né? Bota um colete, para ficar visível e aí tá certo a arbitragem. Pode ficar ali, né? Mas dessa forma, sentado sim, não pode ficar em pé ao lado do campo. Passeando pelo campo de jogo, né? Damonte mais uma vez se enroscou por ali, outra falta do Damonte, o jogo para. O Damonte é de confusão, hein? Aí o jogo parou, né? O jogo deu uma parada. O Nacional parou de correr atrás do resultado, parou de tentar o empate. E o Vasco está só tocando a bola, gastando tempo. Já o Vitorino Sherman, vamos ver esse ataque do Vasco. O Diego Souza espera o passe. Éder Luiz, Bava pegou, a sobra é de Felipe Bastos. E o Bava pegou mais uma vez. O Vasco insiste. 39 no segundo tempo, pressão do Vasco. Aí o Eduardo Costa. O Bava salvou o Nacional. Louco Abreu acabou de destacar o goleiro Bava. E o Bava se apresentou com força, fazendo duas defesas. Vitorino Sherman. Olha, esse time que vai terminando a primeira fase, primeiro lugar no grupo, tem algumas características e uma das principais aqui, que eu estou acompanhando o Vasco, posso dar o depoimento, é a união desse grupo. Poucas vezes eu vi um grupo tão coeso como esse do Vasco agora. Olha, o Apeiro chegou forte, atingiu ali o Fagner, que está sentindo, e você está vendo o torcedor do Nacional destacado na transmissão de que apoia o tempo todo o seu time, e justamente isso acontece no jogo de hoje, né? O torcedor uruguaio apoiando o seu time, mesmo na desclassificação, o time já entrou desclassificado na rodada. Grande defesa do Bava, a bola veio do fundo, por isso não havia impedimento do Éder Luiz, e na volta o Felipe Bastos tentou, e o Bava pegou mais uma vez, está revendo o lance. Contou também com a sorte o goleiro Bava, mas mostrou muita competência por baixo. Grande defesa do Bava. E o Fagner está caído. Vamos ver esse escanteio aí para o time do Nacional com o Recoba. O quinto escanteio do Nacional no jogo. Recoba mandou a bola por cima para a área do Vasco. O Diego Souza auxilia e vibra muito na marcação dentro da área da equipe vascaína. Você viu o técnico Marcelo Galhardo e todo o exemplo do torcedor uruguaio nesse jogo contra o Vasco. Pois não, Vitorino. Alain entrando para a saída de Fagner. Vai para a segunda alteração o Vasco no finzinho do jogo, ganhando um tempinho também. Vai entrar Alain, que você vê aí, no lugar do Fagner. Quase 45. O Vasco marcou aos 11 desse segundo tempo com o Diego Souza. Vai garantindo o primeiro lugar no grupo. O primeiro lugar da classificação geral da Copa Santander Libertadores. É a melhor campanha dos brasileiros, a Libertadores, até aqui. Lembrando que ainda temos times que vão disputar a última rodada. Vamos até 49. Recoba bate o escanteio. Conseguiu tirar dali num primeiro momento o Diego Souza. Insiste Recoba, recupera a posse de bola o Vasco com Éder Luiz, ele sai rápido no contra-ataque. William Barbie acompanha a jogada com o Alain, que entrou agora no jogo. Aí o Alain, ele tentou o cruzamento, mas atingiu a marcação do Calzada. Escolou o escanteio ali o Alain. Vitória do Libertad por 2-1 de virada em Lima. Libertad consegue a mesma pontuação do Vasco. O Vasco nos critérios à frente do Libertad. A gente está revendo a chegada ali para cima. O Eduardo Costa ficou sentindo no choque com o Pires. 47 no Parque Central. Um belo exemplo do torcedor uruguaio. O seu time mesmo na derrota e na desclassificação. Olha o Felipe Bastos, é de fora. Ele arriscou e errou. Felipe Bastos e Éder Luiz são os maiores finalizadores do jogo, cada qual com 3 finalizações. Reta final do jogo para você no Fox Sports. Depois da partida tem Eduardo Lias, eu vou participar, Louco Abreu também, Paulo Lima, trazendo tudo que aconteceu aí nessa rodada do grupo 5 da Copa Santander Libertadores. É o 7º escanteio pro Nacional, a chance do Recoba! A bola passou muito perto e quase que o Garcia chegou. Recoba desviou. O Garcia se chocou ali com o Fernando Praz e a bola passou. Você está revendo o lance, ó, na cabeça do Recoba, cabeceou de costas, de nuca. O Garcia chegou e atingiu o Fernando Praz involuntariamente, mas atingiu.
A gente revê por outro ângulo no Fox Sports a chegada do Garcia. Um golpe de taekwondo ali no Fernando Braz, que acabou sentindo. Aproveita para ganhar tempo o goleiro e capitão do Vasco. Se despediu de forma digna da competição nacional, Louco Abreu? Não sei se fará digna, mas para o time que colocou Nacional hoje, está dentro do razoável. Obviamente que sempre a gente espera que o time possa conseguir o triunfo, dedicar esse triunfo para a torcida, mas lamentavelmente se despide de uma forma na qual tem muitas coisas para melhorar e que sirva de experiência para poder ter esse tipo de mudança para o ano que vem. Fim de papo, termina o jogo, terminam as emoções de Nacional 0, Vasco 1, gol de Diego Souza. O Vasco já classificado, vai às oitavas de final da competição. Nacional fica de fora. O Vasco venceu o jogo com gol de Diego Souza. Vitorino Sherman e os protagonistas do jogo no estádio Parque Central em Montevidéu. Apenas um detalhe para você, Vitorino. Com a vitória de 2-1, o Libertad ultrapassou o Vasco. E o Libertad termina como o primeiro colocado desse grupo, viu? Marcou. Vamos lá, Vitorino. Deixa eu ver aqui o Felipe Bastos. O Vasco acaba terminando essa primeira fase na segunda colocação. Mas fazendo uma análise dela, assim, um panorama que começou ruim, com uma derrota, assustou a torcida e termina bem. Boa vitória. Acho que jogar aqui seria muito complicado, precisando do resultado. Mas graças a Deus hoje podemos aí sair com uma vitória, sair com um bom resultado, com um bom jogo. Sabemos que a equipe do Nacional também é uma equipe muito forte aqui dentro. A gente soube jogar, soube buscar a vitória e graças a Deus conseguimos. O fato de não ter conseguido a vantagem da primeira colocação, de jogar a segunda em São Januário, influencia de alguma forma? Não, tentamos. Tentamos de todo jeito, mas não conseguimos. Mas agora a gente não pode escolher adversário. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, não.